Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado e exaltado. Boa noite a todos. A graça e paz. Logo os irmãos estão chegando aí. A graça e paz, Márcia. A graça e paz, Jailson. Deus abençoe a todos vocês. Graça e paz, Alex. Louvamos aí. Amém. Louvor tremendo. Graça e paz, Edson, Miriam. Graça e paz. Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão, de cada irmã. Marinete, a graça e paz. Deus abençoe. Boa noite a todos, né? Glória a Deus. Núbia, graça e paz. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Aleluia. Laelza, graça e paz. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, essa noite quero estar falando com os irmãos algo que está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 13. Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 13 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em sua própria língua materna, somos partos de medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeu, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões de Líbia, nas imediações de Cirene e de romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentes e arábios, como os ouvimos falar essas nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que nesse tempo possamos nos embriagar do Teu Espírito Santo, que possamos nos encher do Teu Espírito Santo nesses dias, Senhor, que possamos ter um avivamento nas nossas vidas, a presença poderosa do Senhor sobre nossas vidas,
sobre as nossas casas, sobre a vida da igreja. Que Teu Espírito Santo venha transbordar nas nossas vidas. Que possamos ser cheios até transbordar, que haja um transbordar de poder do Espírito Santo nas nossas vidas, nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos buscar esse avivamento, que possamos buscar a presença do Espírito Santo, que possamos nos encher da sua presença, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós eu repreendo toda ação maligna, todo espírito ao contrário, que tenta tirar nesta noite a nossa atenção, que nossas mentes possam estar nesse momento atentas naquilo que o Teu Espírito, naquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha total centralidade nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, às vezes nós nos perguntamos por que os prédios não são tão avivados, por que as coisas não acontecem, mas nós temos que chamar a responsabilidade para nós mesmos. O avivamento começa por você, começa por mim, começa nos púlpitos. Temos que buscar a presença do Espírito Santo. Temos que buscar o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a nossa casa, sobre nós. O tema do livro de Atos é a expansão do corpo de Cristo pelo Espírito, por meio do testemunho dos discípulos. E a expansão do corpo de Cristo é a expansão do próprio Cristo através da igreja, através de mim, através de você. Então, todavia, essa expansão deve acontecer por meio de uma unção, por meio de uma unção do Espírito na vida dos discípulos. Por esse motivo, o Senhor disse aos discípulos que esperassem. O Senhor Jesus disse para os discípulos para que esperassem até que fossem revestidos de poder do alto, de poder dos céus, de poder de Deus. O revestimento de poder aconteceu por meio do derramamento do Espírito. No batismo, no Espírito Santo, 50 dias após a Páscoa, quando Jesus havia sido crucificado, no dia do Pentecoste, era o 50º dia depois da ressurreição do Senhor, e a palavra Pentecostes significa 50º. Abra comigo em Levíticos 23. Levíticos 23, versículo 15. Versículo 15 até o 16, Levíticos 23, 15 e 16, diz assim: Contareis para vós desde o dia
depois do sábado. Aleluia. Deixa eu ler aqui em uma outra tradução. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Ao Senhor. A festa do Pentecoste, da colheita, simboliza o rico produto gerado pela ressurreição de Cristo. No Pentecoste temos o suprimento completo de Deus para todas as nossas necessidades. O Espírito Santo enviado para ser o nosso poder e a nossa vida. O Espírito Santo enviado para ser o nosso poder e nossa vida. Só que, infelizmente, muitos cristãos ignoram, mas o maior presente de Deus dado ao homem foi o Espírito Santo. Leia lá comigo em Gálatas 3,14. Gálatas, de número capítulo 3, versículo 14, que diz assim: para que aos gentios viessem a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. A bênção mais importante do Evangelho, presta atenção, grava isso que eu vou falar. A bênção mais importante do Evangelho não é o céu, nem o perdão dos pecados, mas o Espírito Santo vindo habitar em nós e enchendo-nos e sendo a nossa vida e poder. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro do homem. Essa é a maior bênção. E como todas as verdades da palavra de Deus, o sentido espiritual do Pentecoste tem 2 aspectos. Eu vejo 2 aspectos. Por um lado, o Espírito Santo é o selo de Deus colocado em nós como garantia que um dia seremos colhidos pelo Senhor no arrebatamento. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar? Aleluia, glória a Deus. Por outro lado, o Espírito Santo nos foi dado para nos revestir de poder. Nos revestir de poder, a fim de que nos tornemos ceifeiros para colher a seara madura das almas no mundo. Aleluia. Nesses dias, o Senhor está nos preparando para que possamos, com ousadia e autoridade, entrar nesses lares através das lives e levar a paz do Senhor, a todos que querem essa paz. O Senhor está nos preparando, irmão, para entrar nesses lares, e por enquanto nós estamos entrando através das lives, mas vai chegar um tempo, presta atenção,
A Bíblia diz que tudo tem um tempo para todas as coisas. E uma hora, isso vai acabar. Esses acontecidos, essa situação vai acabar. E nós estaremos liberados para entrar nos lares, pessoalmente, com ousadia, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, cheio de vida e cheio de poder para levar a paz às casas, às famílias de quem moram lá. Você diga: eu estou sendo preparado. Eu estou sendo preparado. Ó Senhor, enche mesmo a minha vida. Enche mesmo com o teu poder. Oh, aleluia. Você vai entrar em lugares que nunca entrou. Você vai entrar em lugares que você, de uma certa forma, nunca se interessou para entrar. Você vai entrar. Sabe, irmãos, quantos querem ser usado pelo Senhor nesse tempo, com essa ousadia, cheios do Espírito Santo de Deus? Quantos querem nesse tempo ser usados pelo Senhor? Eu quero. Pode me usar, Senhor. A palavra fala como um vento impetuoso. Como um vento impetuoso. Logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Logo após a ressurreição, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos, ele entra no local onde eles estão reunidos e sopra sobre eles o Espírito Santo. E a partir desse momento, a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo. É o que acontece com nós hoje, quando nascemos de novo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 22. João, capítulo 20, versículo de número 22, diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Todavia, no dia de Pentecoste, o Espírito veio como um vento. O Espírito veio como um vento. No dia do Pentecostes, o Espírito veio como um vento. Diga comigo. No dia do Pentecoste, o Espírito veio como um vento. Como um vento impetuoso, que encheu a casa, que a casa ficou cheia. Ali se cumpriu as palavras do Senhor, porque ali se cumpriam as palavras do Senhor, que dizia, ditas pouco antes de sua ascensão aos céus. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim:
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto seja revestidos de poder. Revestidos de poder. Precisamos, irmãos, ver claramente a diferença entre o sopro em João 20 e o vento em Atos 2. Há uma grande diferença entre o sopro e o vento. Há uma grande diferença. O sopro visa a vida e o vento visa ao revestimento de poder. Alguns pensam que o sopro de João 20 não era um fato, mas é uma representação que se cumpriu 50 dias depois, no dia de Pentecostes. Esse conceito está errado, senão, veja como o Espírito é referido na Bíblia quando cremos. O Espírito é referido como a água que bebemos quando cremos. João 4, versículo 14. O Espírito é referido como água que bebemos quando cremos. João, capítulo 4, versículo 14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Leia lá João capítulo 7, versículo 37 e ao versículo 39. Olha lá. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O Espírito é referido como roupa. O Espírito também é referido como a roupa que vestimos depois que cremos. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de quê, irmão? De poder. A água é para a vida interior, e a roupa é para a obra exteriormente. Ter apenas a vida não garante autoridade. O sopro é para a vida e o vento é para o mover. O sopro nos dá vida e o vento nos dá poder e autoridade. Aleluia! Aleluia! Que a sua casa possa estar nessa noite cheia do sopro, cheia do vento de Deus. As duas palavras no grego são traduzidas como encher. Essas duas palavras no grego são traduzidas como encher. No texto, no verso 2, diz que um vento encheu a casa. Aqui no verbo usado é plero.
plero, que significa encher por dentro. Depois no verso 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito. A palavra usada aqui para cheios é pleto. Pleto, que significa ser cheio por fora. Todo crente precisa experimentar os dois aspectos. Diga, eu preciso experimentar os dois aspectos do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio por dentro e cheio por fora. Eu preciso do sopro, eu preciso do vento, eu preciso ser cheio, eu preciso estar cheio, eu preciso da autoridade, eu preciso do poder, eu preciso do fogo, eu preciso do avivamento na minha vida. Aleluia! Louvado, exaltado seja o Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Oh, Deus amado. Louvado, exaltado. Aleluia. Cheios do Espírito Santo. É isso que nós, como igreja, precisamos. Ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do poder, cheios de vida, cheio de sopro, cheio de vento. Como línguas de fogo, diz no texto. Atos diz que línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. A Bíblia diz isso. Que línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. A língua é um símbolo da fala. O que denota, irmãos, é que o Espírito, como poder, é principalmente para falar. Ele é o Espírito que fala. Por isso, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais falante você se torna. Mas não é um falar negativo, nem um falar palavras que te levam para baixo. É um falar espiritual. É um falar das coisas de Deus, é um falar das coisas que estão no centro do coração de Deus. É um falar que edifica a vida do outro, que levanta, que dá vida. Todavia não foram apenas línguas que vieram, foram línguas de fogo, a Bíblia diz. O fogo, ele simboliza o poder ardente que há no mover de Deus para purificar e motivar. Em Atos, todos os casos em que há alguém recebendo o batismo no Espírito Santo, as pessoas falaram